seja muito bem-vindo a mais um episódio do Boa Noite Podcast, um espaço para compartilhar fé, vida e missão salesiana. Neste mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, mergulhamos mais uma vez na espiritualidade de Dom Bosco e na presença marcante de Maria Auxiliadora em nossa caminhada. E hoje temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio o Janes, que é coordenador de pastoral da Presença Salesiana de Belo Horizonte. Bem-vindo, Janes. Muito obrigado. É uma alegria imensa partilhar mais uma vez dessa experiência, poder partilhar um pouco daquilo que a gente viveu, mas especialmente o que a gente sente na Casa Salesiana, daquilo que a gente aprende com o grande Dom Bosco e que a gente partilha enquanto amigos, enquanto colegas, mas especialmente enquanto pessoas que compartilham da mesma experiência missionária. É isso, Janes. E, assim, é uma alegria muito grande você estar aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua experiência salesiana, que é bastante vasta, né? É grande, graças a Deus, e vai nos enriquecer muito. Acredito que dá muito pano para manga para a gente fazer isso hoje e também outros dias, se quiser vir. Mas, primeiramente, para as pessoas que não te conhecem, se apresenta, o que é que as pessoas poderiam saber de quem é o Janes nesse podcast de hoje? Eu sou natural do Espírito Santo, de uma cidadezinha nas montanhas capixabas chamada Venda Nova do Imigrante. Eu venho de uma tradição italiana que aprendeu a viver em comunidade e desde muito pequeno eu sou de paróquia salesiana. Posteriormente fiz uma experiência de formação salesiana e vim para Belo Horizonte, fui religioso salesiano. Em 2003 eu deixei a congregação como religioso, mas comecei a atuar na congregação como agente de pastoral e também como professor de ensino religioso e atuar na pastoral de escolas. Nesse período eu fiz muitas experiências, trabalhei com muitos grupos, trabalhei com grupos de música, tive algumas experiências missionárias, tanto na congregação como também depois como leigo. Iniciei um grupo missionário em 2003 e foi uma experiência muito interessante. Curiosamente, os jovens que naquela época começaram um grupo missionário hoje desenvolvem trabalhos muito interessantes em suas realidades e é uma alegria muito grande partilhar esse sentimento. Eu costumo dizer que fé é sentimento, por isso fé às vezes a gente não consegue explicar, né? É porque é o que a gente sente e quando a gente sente, a gente tenta falar de um modo bem próximo, porque mais do que nos aproximarmos por sermos pessoas, nós nos aproximamos por aquilo que nós acreditamos, que nós sentimos e principalmente que faz sentido para nossas vidas. Acho que é um pouco disso na minha história. E eu atuo no Colégio Salesiano como coordenador pastoral. Eu voltei para o Colégio Salesiano, deixei a congregação em 2003. Em 2007, voltei para o Colégio Salesiano Belo Horizonte como professor de ensino religioso. Naquele mesmo ano, comecei a atuar também com a pastoral da escola, com as formações, manhã de formação, acompanhamento aos professores e demais educadores do colégio. E desde 2009, eu também assumi a coordenação de pastoral. Atualmente, eu sou coordenador de pastoral do colégio, do CESAM e do Centro Juvenil. 3 realidades distintas, desafiadoras e missionariamente encantadoras que a gente desenvolve aqui em Belo Horizonte. Perfeito. Isso tudo é para dar experiência, viu? Não tava lendo nada não, então parecia até que o Janes já tava lendo, né? Fala um pouco da vida. Maravilha, Janes. Mas me diga uma coisa, antes de entrar na congregação, o que é que te fez entrar, né? O que é que te fez, o que é que chamou tanta atenção nessa espiritualidade salesiana que você decidiu, que você foi religioso, né? Foi salesiano de Dom Bosco. O que é que te chamou tanto nesse carisma
que te atraiu e decidiu assim, eu quero ser, eu vou entrar? Desde pequeno, eu ouvia muito as pessoas falarem de um salesiano chamado Padre Ebílio Bertodeiro. Hum, Era uma pessoa de uma bondade, de uma santidade, de um carinho, de um respeito e de uma dedicação total às pessoas que não tinha como não se encantar. Posteriormente, foi pároco na minha cidade o Padre Pedro Escaramuça, também salesiano, e de uma animação, de uma disposição, principalmente o espírito esportivo, que cativava. E principalmente as crianças e os jovens queriam estar perto deles. E eu não era diferente. E convivendo e ouvindo, convivendo com outros salesianos e ouvindo um pouco das histórias que contavam, principalmente quando falavam de Dom Bosco. E esse nome, Dom Bosco, era pronunciado com uma boa vontade. Sabe quando você vai saborear aquele doce maravilhoso que você come com uma boca boa? Pois é. Quando a gente escutava alguns salesianos pronunciando o nome Dom Bosco, parece que o som ecoava na mente da gente. perfeito. E acho que isso me fez querer conhecer, me fez sonhar ser padre e me fez entrar para a congregação. Perfeito. Sim, Janes, e conta aí pra gente, que ano você entrou na congregação, então? Eu entrei na congregação em 1995, já tem um tempinho, né? Nem tanto, né? Eu lembro, 95, eu talvez seja muita criança. Ah. E depois aí fez toda a etapa de formação, experimentado. Sim, eu fiz pré-noviciado aqui em Belo Horizonte. Depois, em 1998, fiz noviciado em Barbacena. Depois, 99 e 2000, continuei em Belo Horizonte, terminei a filosofia, que já tinha iniciado antes do noviciado. Fiz assistência, 2 anos de tirocínio aqui em Belo Horizonte também. Depois iniciei a teologia. E aí foi o período que eu percebi. Aqui em Belo Horizonte também. Tudo aqui em Belo Horizonte. E aí depois eu optei por não permanecer na congregação. Ah, perfeito. E hoje, aí trabalha no colégio. E hoje, e o que é que faz hoje? Mais, você é salesiano cooperador também, né? Eu sou cooperador salesiano, atuo no colégio com as formações todas, acompanhamentos, todas as turmas, no CESAM e no Centro Juvenil, como disse há pouco. Uhum. E eu também ajudo a um padre amigo, que quando eu era salesiano, eu o acompanhei, seu processo de discernimento vocacional. Ele não é padre salesiano, ele é diocesano e atua numa paróquia próxima à minha casa, então eu ajudo também, né? E acompanho grupos, participo de debates, colaboro com um grupo que faz um trabalho muito bonito também, que arrecada brinquedos e donativos Legal. para, no final do ano, no período do Natal, levar para municípios e crianças carentes do norte de Minas. Acho que é um pouco disso. Ah, perfeito. A mesma coisa, você não permaneceu como salesiano Dom Bosco, mas permaneceu no colégio, e hoje em toda a presença salesiana, nessas 3 obras que você citou, mas você também decidiu ingressar para os salesianos cooperadores, né? Então, fala um pouquinho rapidinho o que seria, como é que foi esse desejo, o que seria essa missão dos salesianos cooperadores, porque também foi fundada por Dom Bosco, não é? Mas não são os salesianos de Dom Bosco, os religiosos de vida consagrada, né? E também não são tem mulheres, mas não são as filhas de Maria Auxiliadora. Como é que seria isso? Como é que associação é essa? O que é que te fez também entrar nela e ser hoje salesiano cooperador? Salesianos Cooperadores é um grupo lindo e ao mesmo tempo muito discreto. Verdade. Dom Bosco, quando ele começa seu trabalho, ele tem infinitos desafios. A intenção inicial de Dom Bosco nem era fundar uma congregação, acho que ele nem tinha muita ideia disso. Dom Bosco precisava de pessoas para trabalharem com ele, porque era um número infinito de jovens que vinham para Turim, e ele precisava de pessoas que o ajudassem a dar a esses jovens, a essas crianças, adolescentes, sonhos, possibilidades de sonhar e acreditar que pudessem realizar. Principalmente, Dom Bosco precisava de quê? De pessoas que o ajudassem, mas ele não tinha como contratar. Dom Bosco
ele não tinha recursos, a não ser uma infinita confiança na providência divina. Então ele começa a atrair pessoas para ajudá-lo, pessoas que acreditavam nessa missão. E daí surge talvez, né, há quem diga que seja o primeiro grupo fundado por Dom Bosco, não sei, pessoas que tinham sua realidade, que tinham sua vida, pessoas casadas, mas que queriam fazer algo mais. Eu costumo dizer que Dom Bosco, a intenção de Dom Bosco, antes da congregação, a intenção dele era encontrar pessoas com boa vontade, dispostas a trabalhar pelo bem da juventude. Isso fez com que o movimento, como os cooperadores salesianos surgissem e permanecesse. O que o cooperador faz? A gente continua mantendo viva a chama do carisma salesiano. Onde? Onde nós estamos. Seja na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no cuidado, no respeito, especialmente na acolhida que nós procuramos fazer com as pessoas, cada um a seu modo, do seu jeito, e nós buscamos também fazer algum trabalho, dedicar algum tempo ao trabalho missionário. Seja ele numa paróquia, seja ele em algum trabalho social, seja ele doando um tempo de voluntário para algum trabalho, algum mutirão. E aqui em Belo Horizonte a gente convida também os cooperadores para atuar no oratório festivo, que funciona todos os sábados no colégio e é sempre uma experiência muito bonita. O colégio abre as portas para a comunidade e todas as pessoas desde a portaria já são acolhidas com um sorriso, com um aperto de mão e convidadas para participar de uma tarde agradável, o que é típico do carisma e do jeito de ser salesiano. Perfeito, perfeito. Falando um pouco também sobre você hoje, toda a presença salesiana de Belo Horizonte e atuando especialmente na parte da evangelização, né? Que a gente chama de coordenação pastoral, evangelização, projetos de evangelização, já que a gente tem uma missão muito forte de evangelizar com a intencionalidade de educar e educar, evangelizando, então tem muito interessante isso. Mas me fala o seguinte, neste mês de maio, né? Num contexto assim, já que não tem tanto tempo, mas vamos falar, mas nesse mês de maio, existe uma devoção muito grande na igreja de Nossa Senhora, né? É o mês de Maria, Mas para nós também existe algo mais específico ainda, que é 24 de maio, onde celebramos Nossa Senhora Auxiliadora, né? Vamos falar um pouco sobre essa festa, vamos falar um pouco sobre essa devoção, né? Por que essa devoção à Nossa Senhora Auxiliadora? Eu costumo dizer que toda pessoa boa, ela terá um carinho especial pelo feminino. Uhum. Ela terá um carinho especial pela figura de mãe. Eu imagino o carinho que Jesus deve ter por sua mãe. Uhum. E como seguidor de Jesus, eu não posso ser diferente. Então esse é um ponto. Sim. É uma forma de pensar minha. Perfeito. E sempre que a gente quer alguma coisa, a gente precisa de um direcionamento para chegar até lá. E quando a gente pensa em chegar a Jesus Cristo, não existe mapa, livro melhor ou seta melhor do que um ícone que nós chamamos de Maria, Mãe de Jesus. Uhum. Ela é o caminho. Ela é a direção do caminho para que a gente chegue a ele. Por isso ela é o maior ícone. E na tradição salesiana, como você perguntou, é muito bonito a gente observar que no início da vida de Dom Bosco, ele não usava o nome Nossa Senhora Auxiliadora. Mas já existia essa devoção, sim. um carinho, um olhar, possivelmente assim, educado para isso, né? A devoção é extremamente antiga. A devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, ela começa no início do cristianismo, no século IV, em momentos de perseguição. Sim. E ela começa a ser invocada como auxílio. O que é o auxílio? O auxílio é aquilo que você tem para que você não se perca. Uhum. Quando
um barco está perdido no mar, o que ele precisa? De alguém que o auxilie, uma luz vai auxiliá-lo e dizer qual é a direção que ele deve seguir. Então, Maria Auxiliadora, começa aí. E pela experiência, pela vivência, pelo testemunho das pessoas que experimentaram, que viveram momentos duros de dor, de morte, de sofrimento, de perseguição, começaram então a incorporar essa experiência religiosa linda e marcante. E em outros momentos históricos, acontece também essa lembrança e esse retorno, como Maria, como auxílio. E quando a gente pensa no auxílio, eu gosto muito de imaginar a mãe que guia o filho pela mão. Uhum. E aí, vários momentos históricos, a Batalha de Lepanto, né, as muitas batalhas. E quando a gente pensa, às vezes, em uma batalha, é interessante que a gente pense na ideia de guerra. E quando a gente pensa na ideia de guerra, é tão triste, porque o que é guerra? Guerra é liberdade total para matar o semelhante. Isso é guerra. E quando a gente pensa no estilo de guerra que existiu no passado, era a destruição total, para saque absoluto, se matavam as pessoas e se queimava tudo, se destruía tudo, e as pessoas corriam esse risco de um modo muito forte, diante desse grande risco, né, que a Europa corria. Sim. Acontece logo depois do descobrimento do Brasil, muito curioso, né? Uhum. Acontece por Pio V a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora para guiar o continente inteiro para evitar uma invasão bárbara terrível que certamente poderia destruir o continente. Uhum. E mesmo em uma situação tão triste, tão dura, né, mas uma realidade humana, o ser humano é feito disso, acontece a vitória e Maria é aclamada. E é muito curioso que um pouquinho antes de Dom Bosco nascer, ou no período do nascimento de Dom Bosco, quando acontecem as guerras napoleônicas, né, e o mundo todo passa por um momento de muita dor, de muita morte novamente, quando a gente pensa no extremo da vida, que é a perda dela, que é a destruição, não apenas a perda, mas destruição não só da vida, mas de tudo que está ao redor dela, Nossa Senhora Auxiliadora é invocada novamente. E depois, quando Dom Bosco já recém-nascido, Dom Bosco já adulto, Pio VII declara, né, Nossa Senhora Auxiliadora como realmente um princípio religioso, como uma devoção. E aí Dom Bosco assume essa devoção como a devoção da congregação. Nossa Senhora Auxiliadora se torna então a padroeira. E é muito curioso que tem uma coisa linda. Dom Bosco tem um sonho, né? O nosso profeta dos sonhos, o santo que sonhava, Dom Bosco, ele tem um sonho com Nossa Senhora Auxiliadora. E aí ele percebe que tudo que ele sempre sentia, todas as formas como Maria se manifestava na vida dele, ele percebe que ela o auxiliava, que ela estava com ele. E aí então ele não deixou a devoção à Imaculada, mas ele carinhosamente, é como aquele filho que para de chamar de mãe e ele começa a chamar de mamãe, de um modo muito mais próximo, de modo muito mais belo, como Maria, que sempre caminhava com ele, sempre o guiava pela mão, que o auxiliava. Então ela se torna a Maria Auxiliadora, padroeira da congregação, Maria Auxiliadora dos cristãos. E é bonito que ele não só luta imensamente para construir uma basílica em homenagem a ela, como ele, com o auxílio de Madre Mazzarello, ele cria uma congregação feminina, que ela é como que o sonho de Dom Bosco é que aquele fosse um monumento vivo de Maria Auxiliadora, que é a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, ou as Salesianas. Mas o curioso é que dá para sempre perceber que Maria realmente sempre esteve acompanhando. E dentro da nossa espiritualidade a gente sempre tem
essa sensação que Dom Bosco deixou, não só a sensação, mas também a propagação dessa devoção com Maria que caminha conosco, né? A gente vai ver, como você citou aí, lá de Pio V com a Batalha de Lepanto, não é? Que a guerra que foi vencida, né? Então essa destruição toda que foi evitada também, como você comentou, mas depois acontece outros perigos, né? Na Hungria, Viena, né? Os cercos de Viena e da Hungria, houve essa luta novamente e Maria foi invocada sob esse título de auxiliadora. Então houve aquele momento, mas também outras batalhas são vencidas e também esse título foi invocado novamente e Nossa Senhora Auxilianice é atribuída a ela, né? E você falou aí também do Bosco, depois vai trazendo esse título Nossa Senhora Auxiliadora e que permanece com a família e também vai colocando isso também na devoção dos seus filhos e juntamente com isso ele constrói, né, hoje a Basílica em Turim, Nossa Senhora Auxiliadora, né, que não foi uma construção por acaso, né? Então foi uma construção realmente que ele quis dedicar um templo a ela a partir de nada menos do que um sonho, né? É literalmente a realização de um sonho. Literalmente, né? Sonho do Dom Bosco é sempre muito... E é bonito a gente ver que o dia 24 de maio ele tem um sentido muito forte, né? Uhum. Por causa das guerras napoleônicas, o Papa é levado preso. E o dia 24 de maio é o dia que ele retorna, então, a Roma. Sim. É quando a igreja, de novo, supera mais uma grande e terrível batalha. Né? Se torna um dia especial por isso. Então, Dom Bosco tem um sonho, né? Dessa basílica, não é isso, né? Da construção da igreja, né? Que tem a famosa frase, né? Ique domus mea, inde gloria mea, né? Esta é minha casa, daqui sairá a minha glória. E sem dinheiro, né? Que era normal do Dom Bosco, acreditando na providência, ele consegue construir essa basílica belíssima, né? Em devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Mas depois ele encontra, como você falou aí, a Mazarello, né? Lá em Mornese, que já tinha um grupo, né? Que já estava ali se organizando para fazer os seus trabalhos, né? Com as outras irmãzinhas lá, né? Outras pessoas, mas elas não carregavam o título Nossa Senhora Auxiliadora, não é isso? Não. Dom Bosco fica sabendo, Dom Bosco busca se aproximar delas e Dom Bosco faz a proposta. E a proposta é aceita e se torna monumento vivo. Dom Bosco, ele via isso como uma forma de retribuição por tantas graças, por tanta orientação, por tanto auxílio que ele havia recebido durante toda a sua missão, desde o seu nascimento, mas especialmente a partir do sonho dos 9 anos, quando Maria, de fato, mostra para ele onde é o campo onde ele devia atuar, onde devia trabalhar. Então, a Basílica, nesse resumo do Dom Bosco, a Basílica Nossa Senhora Auxiliadora é um monumento de pedra em homenagem a Nossa Senhora Auxiliadora. E as Filhas de Maria Auxiliadora, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora é um monumento vivo de Nossa Senhora. E assim, como você, eu também, um período, eu trabalhei para as irmãs, né? Fiquei lá, era funcionário das irmãs, colaborador. Você também, a gente vê uma devoção muito forte das irmãs Nossa Auxiliadora, né? A festa nesse mês de maio é muito forte, né? Com aquele sentimento de filha de Maria Auxiliadora, né? Uma devoção propagada, então uma preparação no novenário, a festa muito grande que as filhas de Maria Auxiliadora fazem, propagando esse carisma, né? Mais uma que eu já ia te perguntar. E como é que nós celebramos hoje? Como é que está sendo celebrado, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a festa de Nossa Auxiliadora e nossas obras? Tem algo especial? Não tem? Como é que se dá essa programação? Qual a intenção dela? Mundialmente, em todo o universo salesiano, né, porque são mais de 130 países que vivem essa experiência e esse carisma. Este ano, 137. 137. Essa é a grande festa da congregação, é o grande momento. Sim. É quando a gente celebra aquela que, como disse Dom Bosco, foi quem tudo fez. Então é o grande momento, é a grande experiência que a gente faz. Aqui, na nossa realidade, nós temos algumas experiências. Alguns ambientes de missão têm realizado tridos, e a gente tem principalmente uma novena
que está sendo desenvolvida, inclusive é interessante, depois a gente certamente vai postar junto, é possível que muitos de nós estejamos acompanhando também, é uma novena que a gente realiza em preparação a esse momento celebrativo. Posso dar uma catequese rápida? Claro. Um breve detalhe sobre novena. O que é uma novena? Por que a gente faz? A novena, ela lembra a oração que os apóstolos fizeram para receber o Espírito Santo. Os apóstolos ficaram possivelmente 9 dias em oração antes de Pentecostes. E é por isso que nós temos esse hábito de, por 9 dias, a gente faz uma experiência de oração para algo especial que está por vir. E a gente tem esse momento. Ainda sobre a questão dos festejos, são várias experiências que são realizadas. A maioria dos ambientes de missão, acho que todos os ambientes de missão ou obras, como se diz em alguns locais, elas têm celebrações, elas têm momentos reflexivos. Geralmente se trabalham experiências voltadas para a maternidade de Jesus, experiência do cuidado. Geralmente as casas elas são enfeitadas para esse momento, as casas salesianas. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte uma experiência muito bonita também, que nós chamamos de Auxiliadora Fest. O que é o Auxiliadora Fest? Aqui em Belo Horizonte são 4 ambientes de missão, inspetoria, são 5 na realidade, com uma casa dos salesianos que necessitam de apoio médico. O Centro Juvenil, o Colégio e o Cezam. Então, no dia 15 de maio, nós nos reunimos todos no Colégio Salesiano. E foi um dia extremamente agradável de partilha, de convivência, e onde nós fizemos uma coisa que é muito salesiana. Nós tivemos um grande festival de talentos. E Dom Bosco dizia que uma casa sem música é semelhante a um corpo sem alma. Então foi um dia de muita música, de muita alegria, de um momento de espiritualidade muito salesiano, onde nós podemos conviver enquanto família salesiana. Mas vai ter mais ainda, né? Esse mês não encerra só no dia 15, né? Vai ter umas festas? Sim, nós já tivemos algumas. Teve também o aniversário do Cezam, Belo Horizonte, 53 anos do Cezam. É um trabalho lindo que os salesianos desenvolvem. E é o primeiro, né? Então, é o primeiro do Brasil. Ele foi fundado no mês de maio também, nesse período de festa Nossa Auxiliadora. Sim, e é muito interessante a gente observar que aquilo que Dom Bosco queria fazer no início do seu trabalho, que era dar chances de oportunidades àqueles meninos que vinham do interior, o Cezam, ele lembra muito isso. Por quê? Ele é um trabalho que encaminha jovens de realidades mais variadas para o mercado de trabalho. Dá toda a formação, dá todo o acompanhamento. Com relação às festas, nós ainda temos uma festa muito bonita que acontecerá esse ano, que é a Festa da Família. Se é Festa das Mães, então é Festa da Família. Vai acontecer no Colégio Salesiano, no dia 31. É uma manhã especial, que toda a comunidade educativa é convidada. Ela começa com um momento de espiritualidade, e geralmente com a participação vasta de vários alunos que encenam, que mostram seu talento também, e depois atividades variadas que acontecem com as famílias e para os educandos. Existem muitas atividades que vão sendo feitas durante esse mês de maio, né? Também já cheguei a participar de muitas, né? Então, nós estamos, como você citou, fazendo uma novena de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Aqui na inspetoria. Podem nos acompanhar pelas redes sociais. Está sendo postado todos os dias no nosso Instagram lá. Curta, mas bem curtinho o tempo, né? Não é um tempo longo de oração, mas dá pra gente dar uma parada durante o dia e fazer essa oração. Sempre tem uma atividadezinha que tá chamando Flor de Maria, esse é o nome, né? Se não estou enganado. Então, Flor de Maria, que você pode fazer uma atividade pra gente não ficar só na oração, mas também sair, né? Num gesto, como se fosse uma rosa que a gente entrega à Nossa Senhora. Também terço dos jovens, né? O terço é um gesto que a gente tem muito bonito de oração, muito antigo na igreja, que pode ser feito também, né? As celebrações, missa, né? Tem muitas das nossas presenças que nós temos
celebrações e acompanhamentos, especialmente aqueles que levam o título Nossa Senhora Auxiliadora, né? Como em Niterói, lá na Basílica, em outras paróquias também que nós temos aí espalhadas. Até estávamos falando até no seu podcast de Sim. dioceses, né? Que carregam o título Nossa Senhora Auxiliadora. Não sei se quem nos acompanha sabe de mais alguma, mas eu conheço Goiânia, né? A cidade de Goiânia traz o título Nossa Senhora Auxiliadora como padroeira e a diocese também. Eu estive visitando também esses dias na cidade de Teixeira de Freitas, onde será realizada uma das nossas jornadas. E lá soube também que a diocese de Eunápolis, né, que fica vizinha a Teixeira de Freitas, onde também todo mundo deve conhecer Porto Seguro, né, então pertence a Eunápolis. A padroeira da diocese é Nossa Senhora Auxiliadora. Então a gente vê que também existe nesse período a oração, mas também existe nesse período a propagação desse título, né? Que, como a gente conversou, não foi Dom Bosco que criou, né? A gente vê toda essa história, mas acredito que Dom Bosco teve uma grande ação na propagação do título de Nossa Senhora Auxiliadora. Não apenas um título que ele sorteou, mas que tem um significado muito forte, né? Maria, Auxiliadora dos cristãos. Com toda certeza. Eu penso que a ação salesiana, o modo como a congregação se espalhou pelo mundo e o modo com que geralmente o salesiano fala de suas devoções, né, como eu citei no início o padre Emílio Bertodeiro e outros salesianos, eu acho que o salesiano fala da figura de Maria Auxiliadora como um filho falando de uma mãe, como um filho quando está com saudade, quando um filho que quer ressaltar os encantos e os aprendizados que teve da mãe. Então acho que por isso também a gente se encanta, e não tem como não se encantar por essas devoções iniciadas por Dom Bosco, porque ele fala muito ao coração e fala daquilo que é o mais simples, né? São sentimentos de um filho por sua mãe, uma mãe extremamente cuidadosa e preocupada em auxiliar a gente para aquilo que de fato vai dar sentido à nossa vida. Perfeito. Eu pergunto a você que está em casa, na sua diocese, ela leva um título Nossa Auxiliadora, ou então outro título mariano, ou então na sua paróquia, na sua comunidade, leva este título? Faz esse comentário lá com a gente, também pode falar sobre a sua devoção a Maria, né? Muitas devoções surgem também a partir da paróquia, né? Eu conheço, formando o salesiano hoje, que a paróquia é dedicada, né, que não deixou, né, é dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora, mas a paróquia era diocesana. E depois ele começou a estudar e a saber mais por que a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, leva esse título, né? E estudando e vendo o título, acabou seguindo, né? Claro, nós sabemos que é a mesma Maria, né? Mas só que a expressão do título leva também a uma realidade e a um gesto de carinho e de atenção e de um auxílio, digamos assim, que Nossa Senhora deu. Eu estava o ano passado, Jandes, no encontro nacional das paróquias, dos párocos e paróquias e santuários confiados a salesianos. E um dos que estavam lá falando lembrou que há muitos anos atrás, um dos nossos superiores gerais, o reitor Mó, não lembro qual foi, quando chegou a Basílica de Aparecida, né? Aí foi invocar o título de Nossa Senhora, e a gente tem muito assim para invocar o título Nossa Auxiliadora, né? Aí ele começou a dizer assim: Viva Nossa Senhora Aparecida, auxiliadora do povo brasileiro. Uma boa saída. Mas a gente vê que são todos títulos que levam a Maria a essa devoção muito carinhosa e especial nesse mês de maio, né? Minha mãe, nossa, ela propagou isso com a gente, ela sempre trouxe para nós Nossa Senhora, enfim, a Maria, né, Nossa Senhora, como aquela que está muito próxima, que quando a gente vai dormir, acompanha a gente no nosso sono, que vai caminhando, sempre entregando o dia para a mãe, né? E a gente vai tornando essas filhas mais carinhosas também. É curioso que você falando isso me lembrou minha mãe. Minha mãe trabalhava muito a ideia do colo, a ideia do calor. Eu sou de uma região muito fria e o calor, Mariana. E quando você falou de Nossa Senhora Aparecida Auxiliadora, eu fico imaginando, Maria deve ter gostado. Uma vez me perguntaram por que Maria tem tantos títulos. Eu não sei se eu dei uma resposta adequada, mas eu disse assim: se você pegar a realidade brasileira do Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste e indo até o Amazonas,
com certeza você encontrará várias formas carinhosas e amorosas que os filhos descobriram ou desenvolveram para se referir às suas mães. Com Maria não podia ser diferente. Afinal de contas, ela é a mãe da humanidade. Em todos os séculos, desde a vinda de Jesus Cristo. Então, as pessoas criaram formas de traduzir suas experiências amorosas, filiais, com Maria, em formas de se expressar a ela. E é muito bonito a gente ver isso. Isso só mostra a grandiosidade e a importância dessa devoção, desse ícone que nos orienta e nos indica Jesus Cristo. E a gente vê isso muito forte, sustentando, muito forte. Por exemplo, eu sou pernambucano, né, da região ali mais quase o litoral, mas morando quem já passou por Recife, conhece Recife, sabe que muitos bairros de Recife tem títulos de Nossa Senhora Auxiliadora. Não sei se sabe Nossa Senhora Auxiliadora, mas tem títulos, por exemplo, Boa Viagem. Todo mundo conhece Boa Viagem, né? Mas por que Boa Viagem? Porque Nossa Senhora da Boa Viagem. Piedade. Tem um bairro lá em Jaboatão chamado Piedade. Nossa Senhora da Piedade. Tem bairro das Graças. Nossa Senhora das Graças. Tem um bairro Loreto, que é Nossa Senhora do Loreto. Né? E tem muitos outros bairros que tem em Recife que levam o título. Né? Por exemplo, nós temos também ali próximo, que eu passei por lá, né? Voltando de Teixeira de Freitas. Então temos ali o Raial da Ajuda, né? Que fica ali em Porto Seguro. Por que da ajuda? Porque Nossa Senhora dá ajuda. Então o povo trouxe o título de Maria junto com o local também, né? Vai se misturando a devoção e sabendo que isso está na vida do povo, né? Isso está na vida e acompanha até hoje, né? A devoção a Maria realmente ela é belíssima. E ela sempre vai nos levar, e não termina nela, né? Não estaciona nela. É uma devoção que sempre vai nos levar para o seu filho, né? Sempre nos vai nos levar a Deus e a viver bem, com fé, essa vida cristã. Então, Jana, chegando quase ao final do nosso podcast, eu queria que, através dessa sua relação com Nossa Senhora, né? Essa devoção que você cultivou desde criança, mas também que cresceu a partir do nosso carisma salesiano, tem alguma experiência de fé, ou de proteção, inspiração, que você gostaria ou poderia compartilhar com a gente hoje, para nós que nos escuta, que nos acompanha? Nossa, eu tenho algumas. Posso escolher uma? Eu já tive alguns momentos muito fortes. Houve um momento de dor e perda muito forte na minha vida e eu tive alguns sonhos. Inclusive um sonho, eu tive uma perda muito grande e eu tive vários sonhos. E houve um sonho, após um momento de terço, de oração, e é como se a minha mãe, mas não era minha mãe falecida, me acolhesse de novo. E aquilo me trouxe uma vivência real de tranquilidade que eu não tinha percebido ainda. E é muito bom quando a gente se permite ser filho. Porque mesmo adulto, mesmo homem, mesmo já com uma certa idade, a gente não deixa de ser filho. Afinal, eu costumo dizer que nós nascemos para ser amados. E quando a gente faz a experiência do amor verdadeiro, do amor sem preconceitos, isso marca. E quando a gente se permite ser amado, se permite ser cuidado, e quando a gente aceita ser cuidado com carinho, isso dá sentido à vida da gente. Porque eu acho que aquilo que as pessoas buscam tanto hoje, que é o sentido da vida, e elas querem encontrar o sentido da vida semelhante a um objeto, a uma caixa de presente, o sentido ele não é uma coisa palpável. Sentido vem de sentimento. Eu só vou encontrar o sentido da vida se de fato eu conseguir me abrir para o sentido da vida.
E com certeza, sentir, perceber o sentido da vida, ele tem que passar pelos sentimentos que nós recebemos, das pessoas que foram importantes na nossa vida, que são os anjos que Deus colocou para cuidar da gente e para nos ensinar como a gente deve viver. E Maria é mais que um anjo. E ela está o tempo todo cuidando da gente e dando essas orientações. E se a gente consegue abrir o coração, às vezes ela entra na vida da gente como uma brisa mansa, mas pode fazer um verdadeiro vendaval. Porque aí a gente tira aquilo que não é bom e fica aquilo que de fato dá sentido pra gente. Acho que é um pouco disso. Perfeito, você respondeu até a minha próxima pergunta, que era sobre como a gente poderia caminhar junto com Maria, né? Mas é isso, eu acho que deixar se cuidar é uma mensagem bonita pra gente deixar. Obrigado, Jamil. Eu acho que para caminhar com Maria a gente não precisa pensar coisas elaboradas. Uhum. Ela caminha com a gente, ela conhece a gente, ela está com a gente. É semelhante à mãe, quando a gente é uma criança que começa a engatinhar, ela está cuidando. Ao mesmo tempo deixando que a gente faça as experiências, porque ela não é uma mãe que poda. Pelo contrário, ela permite que a gente faça todas as experiências, sem deixar de sutilmente, carinhosamente soprar no nosso ouvido qual o melhor caminho. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado, Jano, pela sua presença, por partilhar a experiência de vida, né, que foi partilhada hoje, e também por esse bate-papo bonito. Vamos ver se a gente pode marcar outra vez para você vir. Quem sabe talvez até ou em julho, para falar um pouquinho de missão, ou também em agosto, para falar também sobre a missão dos Salesianos Cooperadores, já que é o mesmo vocacional. Sim. Nós estamos pensando também em trazer um pouco da missão em julho e também um pouco em agosto sobre a vocação, né? Então temos muitas vocações, muitos chamados na igreja e também dentro da congregação que Deus nos chama. Eu espero que você volte outras vezes para partilhar com a gente essa experiência. Obrigado, Jânio. Será um prazer. Perfeito. Então, que Nossa Senhora Auxiliadora continue sendo presença materna na nossa vida, né? Que seja inspiração, que seja força em cada jovem. Você, enquanto jovem, também educadores, em nossas casas salesianas. Esse aqui que nós vivenciamos hoje foi mais um episódio do Boa Noite Podcast. Não esqueça de compartilhar, que também é evangelização, com a sua comunidade, seguir o nosso canal e ser esse canal de força de evangelização na vida de todas as pessoas que vocês encontrarem. E de alegria, que é uma expressão forte do nosso carisma salesiano. Até a próxima e boa noite.